A gente teve aqui aula de metodologias ágeis, evolução de produto, segurança da informação, aula de produtos financeiros, finanças pessoais, investimentos. A gente começou a discutir e falar onde é que a gente quer estar de fato daqui a 5 anos, né? O nosso garoto propaganda aqui, Júlio. Eu quero saber depois como é que tá esse contrato dele. Ô, gente, ó, não tem contrato, não tem cachê, foi tudo espontâneo, tô falando sério. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na Diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores das organizações e, é claro, sobre a sua carreira. E aí, pessoal, eu acho que o episódio de hoje vale 1 milhão de compartilhamentos e curtidas, porque a gente trouxe aqui uma pessoa que representa uma instituição que eu, como cliente, sou hiper fã. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de Inter, né, Isa? Apresenta o nosso convidado, por favor. A gente está muito feliz de receber hoje o Alexandre Riccio. Atualmente ele é CEO do Inter, possui amplo conhecimento do mercado financeiro brasileiro e também larga experiência em liderança, planejamento de negócios, operações e melhorias de processos. Ele também atuou como diretor executivo da Febraban por quase 3 anos. Antes de ingressar ao Inter, foi consultor do The Boston Consulting Group e passou 5 anos liderando uma operação da Gerdau nos Estados Unidos também. Possui MBA pela Kellogg Business School of Management e graduação em Engenharia Civil pela UFMG. Riccio, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado, Isa. Obrigado, Júlio. É um prazer grande estar aqui. Parabéns pelo trabalho também que vocês vêm desenvolvendo. Assisti vários episódios lá e adorei o conceito, a forma das perguntas. Super construtivo. Bom, Alexandre, se apresenta aí para o nosso público. Então, eu acho que mais do que a gente te apresentar, você contar um pouquinho de sua trajetória, como é que foi aí o Alexandre pessoa, o Alexandre profissional e até o Alexandre que hoje representa aí o Inter aqui no Brasil. Legal. Vamos lá, começando, gente. Então, assim, sou mineiro, né? Acho que o sotaque não esconde, não me deixa esconder. E casado, tenho 2 filhos, casado com a Camila, com quem eu comecei o relacionamento em 1997. Então já tenho um tempo bom que a gente está junto. E cresci na Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Entrei na UFMG para poder fazer engenharia civil. Fui atleta durante quase o final ali do colégio e também no início na parte toda ali enquanto estudava engenharia, né? Fui empreendedor também enquanto estudava engenharia, acabei abandonando meu negócio, fui ser consultor de gestão. Essa consultoria me levou para os Estados Unidos, então tive uma experiência super bacana, tanto como consultor, onde teve alguns detalhes especiais, assim, então eu dei aula de gestão durante muito tempo nos Estados Unidos, como parte do projeto, muita coisa legal, e isso acabou me levando a deixar a consultoria e tocar uma operação lá nos Estados Unidos, uma operação da Gerdau, uma laminação. Passados quase 5 anos lá nos Estados Unidos, achei que era um momento bom para fazer alguma mudança e eu estava chegando perto dos 30, achava que era a última janela para poder fazer um MBA full time, ficar 2 anos só estudando. Acabou dando certo, fui para a Kellogg, que é uma super escola, fiquei lá esses 2 anos, aprendi um monte de coisa e acabei vendo também que fazer isso aos 30 é muito bom, porque você já aprendeu muita coisa e é muito mais fácil identificar o que você precisa aprender. Terminado, voltei para o Brasil, para o BCG, fiquei lá durante 1 ano e pouco e lá em 2013 o João Vitor Menin me ligou e me chamou. Pô, Xande, que a gente já se conhecia há muito tempo, né? Você quer vir para o Inter fazer um projeto que curiosamente ainda não era um projeto de banco digital ou muito menos de super app, né? E o negócio se encaixou super bem. Então eu era cliente do banco desde 2005, adorava, porque investia sempre lá, e aí foi de letras de câmbio, CDB, depois CDB e LCI. Então a gente uniu o útil ao agradável ali quando ele me fez esse convite. E nesses últimos 10 anos a gente tem feito uma história ali super bacana, um monte de desafio legal e um monte de inovação. E espero contar um pouco aqui para vocês de como é que foram essas evoluções nossas. Nossa! Conta pra gente, depois desse convite, né, que você aceitou para ingressar no Inter, qual foi sua trajetória lá dentro, áreas que você passou, principais desafios, momentos assim que você fala, nossa, fizemos um bom trabalho, ou realmente inovamos, geramos valor, entregamos mais para os nossos clientes? Foram vários desafios. Acho que o primeiro deles
foi assim, o convite do João era para assumir uma posição bem relevante dentro da companhia, seria para ser um diretor executivo, se desse certo a minha entrada e a evolução que eu teria que criar ali e aprender, né? E por que era um desafio especial, assim? Porque eu não entendia nada do segmento, então nunca tinha trabalhado em banco, então seria meu primeiro banco e com uma ambição tão grande de assumir um papel relevante ali na frente. Então, funcionou super bem, entrei, tive um mentor que me acompanhou durante mais de 2 anos, de forma super intensa e com muito conhecimento e vontade de me passar isso tudo. Até uma coisa que eu sempre carrego também é ter vontade de ensinar as pessoas, porque esse conhecimento propagado vale muito, né? Tanto para as pessoas quanto para a instituição. Então, entrei e fiz isso. Fui superintendente, depois fui assumindo áreas diferentes, assumi parte de relações com investidores, assumi a parte de RH. Pouco mais para frente, depois de uns 2 anos e pouco, aí veio uma carga maior, já pegando a área de tecnologia, finanças, contabilidade, riscos, entre outras. E fui aprendendo. A companhia, o Inter era bem menor do que ele é, né? Então eu tive a sorte de poder crescer junto com a companhia e aprendendo tudo que eu precisava. Até 2019, eu tocava principalmente essas áreas não comerciais, então que eu já comentei, né? Tecnologia, operações, finanças são os destaques. Em 2019, a gente começou, dado o nosso crescimento, a separar. Então a gente trouxe outro vice-presidente, a gente começou a dividir melhor as atribuições de cada um. E eu acabei ficando, nessa época, com essas 3 últimas áreas que eu comentei, então tecnologia, operações e finanças, e fiquei tocando essas áreas até no ano passado. Então, 2023, eu fui para uma área mais de produtos, então eu virei vice-presidente sênior de banking, e lá a gente pegava praticamente todos os produtos financeiros e tocava o negócio. E, finalmente, em julho agora, eu assumi como CEO Brasil, então pegando alguns novos temas, mas aqui com uma missão muito forte de entregar um plano de negócio que a gente divulgou em janeiro do ano passado, que a gente chama de 60-30-30, que é meu grande foco para os próximos anos aí, para os próximos 3 anos, né? Esse plano ele termina em 2027. E qual que é o grande objetivo desse plano aí, só para compartilhar com o pessoal? Qual que é essa ambição, assim? A gente fala de grandes ambições mesmo, né? Ele é definitivamente uma grande ambição, né? Então, o que a gente fez? No ano passado, e mais precisamente lá para 2022, a gente começou a discutir e falar onde é que a gente quer estar, de fato, daqui a 5 anos, né? E que ferramentas que a gente vai precisar para poder chegar lá. E ali, 2022, a gente estava num momento diferente do que a gente viveu de 2019 até 2021. Então, a gente passou por uma abundância de momentos de mercado de capitais e 2022 o mercado de capitais estava fechado. E a gente começou a pensar, o que dá para a gente fazer com as nossas próprias pernas aqui? E a gente desenhou esse plano, que é o 60-30-30. Ele tem o seguinte objetivo: 60 é chegar em 60 milhões de clientes. Hoje, como referência, a gente está com o último número divulgado, 33 milhões. Chegar em 30% de índice de eficiência, que é uma métrica de eficiência muito usada em bancos, que é basicamente despesas sobre receitas. Hoje a gente está ali em 48%, vindo de 90 em 2022. Então, com uma melhoria super acelerada. E chegar num ROE, né, um retorno sobre capital, de 30%. Que é o 30 índice de eficiência, 30 ROE. A gente também saiu ali de praticamente 0 no início do ano passado e a gente está em 10,4 já. Então, estamos desenvolvendo esse plano então a grande meta é continuar levando o Inter para esse caminho e chegar lá em 2027 com esses 3 objetivos conquistados. Uma coisa que eu achei bem interessante na sua trajetória, que você comentou, né? É que sim, existia uma visão de você assumir uma posição de liderança, mas foi construído esse caminho junto com você, né? Com mentoria, vamos te colocar dentro da operação para você entender o negócio, depois vamos te dar um pouco mais de escopo, você vai ganhando maturidade, conhecimento, vai se desenvolvendo e pensando ali também numa cadeia de sucessão, né? Eu acho que tinha uma visão muito clara do seu potencial, que era um talento, que era uma pessoa que eles queriam ali nessa cadeira, mas também teve tempo de maturação, desenvolvimento, e é muito legal ver quando a organização pensa a sua carreira junto com você e te ajuda nesse desenvolvimento, né? Conta um pouquinho pra gente, achei muito legal isso. Isa, esse movimento foi muito legal pelo seguinte: ele me deu tempo de conhecer todo mundo, trouxe uma leveza
para o processo como um todo. Curiosamente, assim, não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, nessa operação lá que eu toquei da Gerdau, eu cheguei como consultor. Então, o consultor, ele chega de uma forma mais leve para poder ajudar, todo mundo te conta o que são os problemas, todo mundo se aproxima. E aí, depois, quando eu assumi como gestor, os relacionamentos já estavam criados e trabalhar junto era muito fácil. Quando eu cheguei no Inter, também tive a sorte de entrar de novo com essa forma de adaptação. E funcionou muito bem pelas mesmas razões. Então, alguns pontos, assim. Primeiro, muita abertura do time inteiro para poder me receber. Então, não tinha uma pressão deles imaginando que, ele vai ser o fulano ou beltrano, ou vai ter uma posição de liderança. Então, o pessoal me contava tudo que precisava contar. Então, e eu acabei podendo exercitar algo que eu gosto muito, que é a escuta ativa. E isso me permitiu não só saber para onde é que a gente podia ir, o que a gente poderia melhorar, mas também aprender muito. Então, você entra naquela fase lá, igual uma esponja, né? Tudo que a gente escuta, a gente vai aprendendo. Exato. Então, isso me permitiu aprofundar muito em alguns temas que hoje é impossível de aprofundar. E o que acontece, né? Eu acho que quando a gente aprofunda, e serve muito para as pessoas que estão mais cedo dentro da carreira, né? Quanto mais a gente aprofunda dentro de um tema, mais é fácil depois de ir entendendo as adjacências e ser profundo em vários temas. Se a gente não é profundo em nada, o negócio fica complexo. Então, eu tive tempo para poder ser muito profundo em vários temas, e isso me permitiu ganhar o conhecimento que hoje é necessário para poder exercer a função que eu exerço hoje dentro da companhia. E esse crescimento também paulatino de absorver mais áreas permitiu com que a gente fosse fazendo também os ajustes que a gente precisava fazer de forma constante e equilibrada, o que também nos ajudou e nos ajuda até hoje. Muito bom. Mas vamos falar um pouquinho, né, sobre agora o Super App. Quando a gente escutou essa palavra, sempre veio o contexto do Inter junto, né? Conta pra gente o que é o Super App, o que é essa proposta de valor, o que hoje vocês entregam para o cliente, porque a gente não fala mais só de banco, né? Eu acho que existe uma transição ali de marca, de posicionamento e do valor gerado, né? Da oferta para o cliente de vocês. O Super App, ele foi, de fato, uma grande inovação e a forma mais resumida, assim, de falar o que ele é a entrega de diversos negócios diferentes com uma experiência única dentro de um aplicativo. E como que essa evolução se deu? Então, a gente começou com o banco, né, digital. Então, a gente lançou esse banco digital em 2016 e a gente falava, né, era um banco digital, gratuito e completo. Então, já tinha um diferencial grande em relação ao que o brasileiro tinha nessa época. Não tinha, a gente estava começando essa jornada de digitalização. Então, a gente facilitou a abertura de contas. Eu gosto sempre de falar que até 2016, nem todo mundo podia ter uma conta bancária. Hoje parece um negócio completamente óbvio, de casa, domingo à noite, a gente abre uma conta bancária. Em 2016 não era assim. Você chegava no banco, o banco falava, não tem interesse. Literalmente era desinteresse comercial, que é uma razão nobre, existe até hoje, mas acontecia isso. Então a gente veio para o mercado e a gente eliminou essa trava que existia e com uma experiência ainda gratuita e completa. E a gente falava que o completo era porque a gente tinha já toda a parte de cartões, toda a parte de investimentos, toda a parte transacional, depósito, cheque. Então, era um banco completo e digital. E a gente foi sempre com uma cabeça de muita inovação e tentando trazer produto. O que mais que a gente vai trazer? A gente trouxe seguros, trouxemos investimentos, depois posso falar um pouco também da jornada de investimentos, que tem muita coisa ali dentro. E em 2019, a gente falou, e se a gente for começar a colocar dentro do aplicativo coisas que não são só financeiras? Aí que começou o conceito do Super App, né? A gente evoluiu muito nisso, a gente foi para 7 avenidas, então hoje a gente tem o que a gente chama de Day-to-Day Banking, que é ali todo o transacional do cliente, PF/PJ, a gente tem a parte de crédito, a gente tem hoje uma variedade enorme também de créditos, pessoa física, pessoa jurídica, não só o cartão de crédito, que é o que a maioria das pessoas usam. A gente tem a parte de seguros super completa, plataforma mais completa de venda de seguros digitais do Brasil hoje, é o que a gente observa dentro do Inter, são mais de 20 produtos. Tem a parte de investimentos e ali é um negócio que eu acho assim, espetacular, porque a gente faz diversificação onshore, né, investimentos no Brasil de qualquer tipo. A gente faz investimentos offshore, fora do Brasil, de qualquer tipo e de uma forma super democrática, que a gente não via antes. Então, no Inter, a pessoa investe $10 nos Estados Unidos. Antigamente, um investidor para poder ter uma conta lá ia ter que ter, sei lá, 300, 400, 500 mil dólares.
Então, a gente conseguiu trazer isso. E a gente ainda tem toda a parte de Global Account, onde a gente até encaixa essa parte de investimentos no exterior, dentro dessa vertical de Global Account, e o Shopping e o Loop. Então, o Shopping até a gente lançou em 2019 e ele foi esse precursor do que virou o Super App, né? Na hora que a gente amarrou todas essas avenidas lá dentro. Pensando no futuro, né, gente? Acho que vai ter muito mais coisa por vir. Nesses anos aí, a gente desenvolveu todas essas 7 avenidas, elas estão dentro do aplicativo. E o que a gente está vendo hoje? Né? Não necessariamente no futuro as pessoas vão interagir com a gente, com os produtos, pelo app. Então, no final das contas, a gente vai ter várias aplicações ali por trás. Então, as aplicações são os programas que entregam esses produtos, mas não necessariamente a pessoa vai para dentro do Super App para poder interagir com a gente. De repente vai ser via WhatsApp, de repente vai ser por telefone, de repente vai ser por voz. Mas com a gente, com essa capacidade de entregar em cada uma dessas avenidas, dessas 7 frentes diferentes, uma proposta diferenciada para os clientes. Não, e eu sou muito fã, assim. Eu sou muito fã e eu posso me considerar um early adopter. Uma TED era caro para mim, entendeu? E não existia o Pix na época e foi muito marcante para mim porque você fazia Doc TED gratuito. E era um negócio que todo mundo cobrava e eu lembro que foi um serviço, para mim, revolucionário. Eu acho que eu sou fã da marca porque, para mim, é isso. É uma empresa que investe em tecnologia, num super app, num conceito de escala. Então, a palavra-chave que eu não sei se está no discurso de vocês, mas aí, dando o meu depoimento como cliente, assim, acho que vocês conseguem dar acesso para as pessoas que antes não tinham acesso a serviços de qualidade. E aí, eu queria fazer um convite aqui agora, porque eu tive uma experiência recente maravilhosa. Quem tem negócio menor que está começando, gente, assim, para mim, não tem experiência igual essa conta PJ do Banco Inter. Tá um negócio fantástico. Você já consegue criar um negócio de delegação, né? Assim, uma feature que eu adoro. Falando de produto digital. Você tem um time administrativo ali, muito empreendedor, empresário, às vezes fica com medo de movimentação bancária, né? De, pô, alguém vai transacionar recurso no meu lugar ali e tem que confiar na pessoa. Aí você tem uma funcionalidade lá que eu acho genial, que é a pessoa lá do seu escritório, ela programa os pagamentos para você, mas quem aprova é você. Então você consegue realmente ver toda a movimentação ali. Você não tem o trabalho chato de programar pagamento, etc e tal, mas um clique depois você olha assim, você pode aprovar tudo de uma vez ou você escolher quais pagamentos você quer aprovar. Então, em termos de funcionalidades, que tem muita tecnologia, posso imaginar o tanto de tecnologia que tem embarcada ali atrás. Assim, vocês estão realmente fazendo um trabalho maravilhoso e eu falo como cliente mesmo. Ô, Júlio, pô, até emocionado aqui de ouvir um depoimento desse, garoto propaganda nossa. Contratado já. Eu falo que quando a gente é fã da marca, a gente não tem problema nenhum em falar, assim. Acho que o forçado é quando você está sendo pago para falar de alguma coisa que você não gosta, mas se você usa e gosta, assim, a gente tem que reconhecer mesmo, porque é isso, assim, vocês foram super arrojados quando saiu esse conceito. Super App, ninguém falava disso. E assim, eu vi o tanto que a mídia batia no Inter, né? De, pô, o banco não dá lucro, o banco não dá resultado, vocês estão investindo em tecnologia e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente olhando de fora, assim, você falava assim, cara, mas vai virar, assim, porque... Sabe, quando você tá fazendo um trabalho bem feito, você fala assim, é questão de tempo, né? Eu acho que talvez seja... E aí, essa resiliência, essa paciência que o Inter teve de... Eu falo que é isso, assim, é uma coragem de investir em tecnologia, investir em transformação digital, contra um mercado que está de olho ali, são acionistas que vêm pesado em cima. É a empresa que tem capacidade de abrir mão do presente pensando no longuíssimo prazo, assim, quando a gente fala de gestão da inovação. Você falou várias coisas aí legais, né? Que tem tudo a ver com o que a gente fez e apostas e que a gente teve que tomar, que demandam coragem. Por exemplo, assim, alguns pontos. Você falou um pouco de... Não lembro a palavra, você falou se foi inclusão. Acesso. Quando a gente começou, até a gente foi evoluindo o nosso propósito ao longo do tempo, né? E a gente começou e a gente falava em democratização bancária. Então, era muito isso, trazer acesso. Isso evoluiu, isso foi de democratização bancária para simplificar a vida do cliente. E hoje a gente está, na verdade... trazendo para o cliente, levando para o cliente uma vida financeira inteligente. Esse é nosso grande objetivo hoje, né? Levar isso aí tudo, esses produtos que são melhores do que os produtos do mercado, para o cliente, e se ele usa eles, ele tem essa vida financeira ali mais inteligente para PF, para PJ. Tinha um paradigma muito grande, que você também tocou nele, que foi a questão de custo. Então, TED, boleto, isso tudo tinha custo. E ali teve uma aposta estratégica que a gente fez, que era a seguinte discussão. A gente falou, bom, vai ter um custo, e não necessariamente vai ser pequeno. Mas a gente falava, com a evolução tecnológica, não tem como esse custo não cair.
Então, no longo prazo, nossa aposta deveria ter um movimento de convergência onde seria possível ser lucrativo, apesar de dar essa proposta de valor gratuita. A gente tomou esse risco e a verdade é que quando a gente pensa em fit do produto, né, era um produto que tinha uma demanda enorme, mas parecia mentira. Então, as pessoas olhavam e falavam, pô, essa turma é doida de fazer um produto gratuito desse jeito. Mas o mercado não, né? O mercado não entendia isso e aderiu e a gente conseguiu crescer muito o produto. E aí o Pix veio e ele mostrou que a gente... Né? Ele de certa forma ele mostrou, pô, esses caras estavam certos. Porque a gente sai de um custo por TED, que era um custo superior a R$1, para um custo por Pix que é inferior a 1 centavo. E isso, inclusive, fez uma diferença grande para a gente dentro da estrutura de custo de servir os clientes, né? A gente está falando de o que hoje seriam centenas de milhões de reais, para não dizer bilhão de reais por ano, para poder entregar o modelo gratuito. E com o Pix, esse custo hoje é um custo super pequeno. Então, teve isso. E depois você também falou de toda a questão da conta PJ, né? A gente fez um movimento que demorou uns 18 meses, que foi unificar plataformas. Então, a gente tinha o modelo... A maioria dos bancos hoje é assim, né? Então, tem a conta PJ desenvolvida de forma independente em relação à conta PF. E aí você tem muita dificuldade de trazer uma experiência bacana para o cliente. A gente começou assim... Mas cedo a gente falou, vamos unificar. E a gente fez um projeto que a gente chama de projeto PFJ, que era juntar o PF com o PJ, tinha um internet banking bom para PJ. A gente levou ele para pessoa física, o app da PF era muito bom, a gente levou ele para pessoa jurídica. E o produto vai em franco desenvolvimento. É uma prioridade nossa hoje, a gente já passou de 2 milhões de contas PJ, os clientes gostam muito, mas eles vão gostar mais ainda, porque a gente está cheio de novidade para poder vir e um monte de... O que a gente viu, né? Para a PJ transacional, para os movimentos básicos, a gente tem um produto que já resolve o problema dos clientes. Mas tem muita coisa que, à medida que a empresa cresce e precisa de um produto um pouco mais sofisticado, não necessariamente a gente estava pronto para atender. E a gente tem vindo e eliminado esses gaps, essas restrições, essas faltas de produto nesses últimos meses, nos últimos ano e meio, assim, e tem coisa por vir ainda. Então, desde a aquisição da Interpag, que era uma adquirência que a gente tinha 50%, compramos outros 50%, vamos evoluir o produto dela também. Então, tem muita coisa boa. Espero continuar aqui te surpreendendo, Júlio, para você continuar... Daqui um tempinho você volta continuar com esse entusiasmo todo aí, que eu gostei muito. Não, muito bom. E o Júlio é apaixonado, né? Assim, ele tem muito dessa energia. Uma coisa que você foi comentando e que eu acho que é bastante importante e legal da gente explorar é que claramente vocês têm uma visão de futuro para entregar um melhor produto ou até inclusive diversificar os produtos, né, que atendam às necessidades do cliente. E você foi mostrando que existe um roadmap de evolução. E essa preocupação com usabilidade, com a experiência, com a jornada desse cliente dentro, vamos dizer agora, do Super App. Conta pra gente como é que vocês fazem esse trabalho, como é que vocês constroem esse roadmap de evolução e até exploram novas possibilidades para gerar para o cliente ter uma melhor jornada, uma melhor experiência ou até mesmo surpreender o cliente de vocês. Bom, tem um monte de desafio legal para a gente poder falar aqui quando a gente pensa em como que a gente constrói esse roadmap, né? Acho que o primeiro ponto, gente, que é um desafio para a gente, é que a gente fez produto demais nos últimos anos. Então, a gente, igual comentei, 2016, conta digital gratuita completa, banco digital em última instância. 2018, a gente fez o IPO e a gente trouxe muito capital e a gente começou a investir muito em produtos. Então, hoje... São 170 produtos diferentes que o cliente tem acesso, 90% deles dentro do aplicativo. E só de pensar como é que você vai desenvolver 170 produtos diferentes, já começa o desafio, né? E como é que a gente se organiza para poder fazer isso? Então, a gente pensa muito nas verticais que eu comentei. Então, o banking, o crédito, investimentos, seguros, conta global, shopping... E o Loop, depois eu falo até um pouco do Loop, que ele meio que amarra tudo ali, que é nosso programa de fidelidade. E então, cada uma dessas verticais tem times dedicados e eles trabalham de forma constante naquele tema, naquela vertical. Produto, né? Assim, a visão orientada a produto aí mesmo. Exatamente. Aquela vertical, ela tem um roadmap próprio.
na grande maioria dos casos, e a gente já sabe, assim, então, por exemplo, vamos pegar um vertical de investimentos, a gente deve ter entre 10 e 15 squads dedicados com 30, 40, 50 projetos, vários deles em execução e vários deles para serem executados à medida que o tempo vai passando. Claro que tem muito replanejamento, a gente vai entendendo as prioridades, o que os clientes estão demandando, a gente vai repriorizando, mas essa é uma forma quando a gente olha para a orientação a produto. Mas a gente tem várias áreas cross, então, que passam ali e atendem todos esses squads divididos em produtos, que olham para temas, por exemplo, de usabilidade. Então, quando a gente olha para essa parte de que a gente chama de UX, né? UX, UI, então interface e experiência, a gente tem uma área que traz uma visão unificada, para que a gente tenha uma experiência homogênea dentro do aplicativo, e é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente. Então, assim, um ponto é que as coisas também ficam velhas rápido, então a gente tem que ficar se reinventando o tempo todo. E com isso, assim, a gente acaba fazendo, por exemplo, uma versão de aplicativo grande por ano e mais umas 5, 6 versões intermediárias que trazem novidades, que trazem coisas que são demandas mais latentes do cliente que a gente não pode esperar para poder vir para essa versão maior. Mas é um pouco disso. E cada versão maior tende a trazer uma inovação em termos de usabilidade. Só fazendo uma tradução para o público aqui, a gente faz questão de deixar todo mundo na mesma página, né? O Alexandre colocou aqui, então, para quem se interessa aí ou está ouvindo esse buzz de metodologias ágeis, o que é um squad, né? Um squad, assim, as pessoas perguntam muito pra gente, assim. Ele tem uma visão clara de algumas verticais de alguns produtos, tá certo? E aí, fazendo uma analogia, assim, você poderia ter uma visão de, não, eu tenho algumas grandes tribos, assim, que nada mais são do que um conjunto de vários outros times menores. E aí o squad é um time menor desse mesmo. O que é um squad, né? É um time menor, e a gente tá falando de um time que normalmente ele vai aí um número de 9, 10 pessoas. Exatamente o tamanho dos nossos squads. Não passa disso. Tem uma métrica até engraçada que falam que duas pizzas devem alimentar um squad. É isso aí. No meu caso, não ia alimentar, não, porque eu ia comer 2 pizzas sozinho. Mas é interessante para mostrar, assim, que ser enxuto é importante. Não, e também, é isso, assim. E às vezes as pessoas não dão atenção para esses aspectos de gestão, do tipo, a gente tem um número ideal, outras empresas já testaram isso. E aí, enfim, só para voltar, o que é um squad? É um time multifuncional, então a ideia é que você coloque ali pessoas com competências distintas, e esse time é pequeno, enxuto, 9, 10 pessoas, e ele está orientado a uma missão. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo da conta PJ aqui, que eu gosto bastante. Você tem ali isso dentro de uma vertical de negócio, mas você pode ter squads ou times específicos trabalhando em funcionalidades específicas dentro daquele produto. Então eu tenho um squad ali que está dedicado só para aquela funcionalidade de aprovação ali, etc., dentro do Pix. O outro squad está trabalhando a parte de investimentos PJ dentro do aplicativo. Então, cada time cuida de uma parte. E o Alexandre comentou também, normalmente quando você tem esses desenhos das organizações ágeis, você tem no squad pessoas que são dedicadas, às vezes, um desenvolvedor, um tester, né, que é super importante. Você imagina um aplicativo desse tamanho, tudo que sai muito bem testado e homologado e validado. E você tem alguns times, que ele falou que alguns times cross aqui, por exemplo, user experience, ou seja, o pessoal que está preocupado ali com... Cara, o cliente vai chegar aqui, ele vai gostar dessa navegação, o botão tá do tamanho que ele gosta, a letra tá visível e tal. Mas ele falou, na nossa estrutura, e aí não tem certo e errado, né? Olha que interessante. Ele falou, a nossa estrutura, por exemplo, aqui de UX, o pessoal da agilidade chama que ela está num módulo flow to work aqui, ou seja, eu tenho uma estrutura separada, vamos dizer assim, dos squads, e ela entra em cada time especificamente, mas ela garante uma política homogênea em termos de interface, né? E aí, qual que é a grande sacada aí? Que se você colocasse o designer, né, o UX, dentro de cada squad, você corre o risco de cada um ali colocar a sua regra dentro daquele produto, e aí você vai criando Frankensteins ali que não conversam. Então essa ideia de você ter uma estrutura que se comunica, né, ela tem uma governança única, mas ela atende a todos os times, você garante uniformidade, por exemplo, e nós estamos falando de padrão de qualidade, porque é isso, assim, visualmente falando, isso representa muito dessa experiência que o cliente vai ter
ali ao interagir com a plataforma, né? E eu acho que, só complementando o que você está trazendo, né, sobre as metodologias ágeis e os times ágeis, né, às vezes ficou muito em voga, virou, acho que um buzzword, o squad, vamos montar squad, mas existem coisas, né, que foram testadas e que fazem muito sentido e que a partir do momento que você vê bem implantado, você vê a entrega contínua de resultados, de novas features. Então, esse squad, ele vai ter essa visão de futuro, ele sabe aonde ele quer chegar, o que ele precisa entregar, mas ele vai fazendo entregas intermediárias que já vão gerando valor para o cliente. Eu acho que esse também é um ponto importante. É super importante e tem tudo a ver com o que possibilitou que a gente chegasse onde a gente chegou. Então, até 2000... Então, até dando um passo para trás. Primeiro ponto que você falou super bem, Júlio, assim, a gente acredita muito num pouco de uma gestão matricial. Então, para alguns temas, a gente tem esses times que a gente chama de transversais, né, que vão indo de squad em squad, ou trazendo metodologias e uniformizando, treinando e criando processos, até para poder fazer revisão de código. De repente tem dentro da experiência do usuário, esse UX, né? Tem, por exemplo, sistemas de design, onde você cria peças que todos os desenvolvedores de todas as verticais vão poder usar para gerar uniformidade, mas a gente sempre pensou nesse negócio. Tem uma biblioteca mesmo, né? É literalmente uma biblioteca. E aí a gente tem ali esses times transversais. Tem time transversal olhando para arquitetura, o time de infraestrutura ele é transversal. Imagina se a gente tivesse em 4 nuvens públicas diferentes. A gente foi o primeiro banco aí para a AWS em 2018, e quando a gente ainda era majoritariamente banco. Uhum. E imagina se a gente tivesse ido para outras 4 nuvens e o número de pessoas que a gente precisaria para poder manter essa infraestrutura seria muito maior. A gente ia perder muita eficiência, ia perder eficiência de custo, entre outras coisas. Quando a gente pensa nessa questão de como que o ágil funciona e como que ele é importante para a gente poder ter esses sprints, ter toda a questão, desde a estrutura de reuniões, as reuniões semanais, as reuniões diárias. Esse negócio é um negócio que trouxe muito valor para a gente. Então, até 2017, a gente tinha um desenvolvimento mais tradicional, mais com aquela cara de fábrica de software, coloca o produto e os desenvolvimentos são longos. E a gente sentia assim, a gente desenvolvia, a gente entregava, não dá para reclamar. Então a gente lançou o banco digital lá em 2016, trabalhando com essa metodologia. Mas nossa vontade de fazer muitos produtos ao mesmo tempo era enorme. E a gente via que ia virar um gargalo fazer esse desenvolvimento tradicional. A gente conseguiu também trazer capital para poder investir, e esse investimento foi super bem aplicado na hora que a gente colocou as metodologias ágeis. A gente trouxe esse conceito, Júlio, que você explicou, dos squads, os squads multidisciplinares, com uma capacidade de trabalhar de forma independente muito grande e com muita interação. Então, a gente conseguiu colocar esse negócio numa escala grande. Para vocês terem uma ideia, a gente saiu de 100 pessoas em tecnologia em 2017 para 1.400 pessoas. É mais ou menos o que a gente tem hoje. São 100 squads. Nossa. Trabalhando simultaneamente. E a gente consegue orquestrar esse negócio, né? Você pensa assim, pô, mas tem 100 squads, cada um está trabalhando. Você falou bem também ali sobre funcionalidades. Tem alguém trabalhando na gestão de aprovação, tem alguém trabalhando no DDA, lá para pagamento de boletos, tem alguém trabalhando no saldo. E como é que a gente junta isso tudo, né? E aí a gente tem todo o processo de regressivo. Você cria a data de corte, pô, qualquer coisa que você desenvolveu vai ter que entrar no aplicativo nessa atualização. Até tal data. Não, que o regressivo é um processo que a gente faz para poder preparar o aplicativo para o lançamento. E a gente cria uma data de corte e fala, gente, para todos os squads, vocês têm até dia 1º de outubro para poder estar com o seu desenvolvimento pronto. Nesse dia a gente começa os testes regressivos. E aí junta todo mundo, faz lá o merge do código, que é juntar todos os códigos desses 100 squads, e aí começa os testes. E aí vai, faz o teste, aí você mapeia todos os erros, joga de volta para os squads, eles corrigem os erros, faz de novo, começa todo esse processo de novo, e aí a gente já começa a testar. Então eu já tenho aqui no meu aplicativo, tem um aplicativo chamado Test Flight, onde sobe a versão de teste e a gente vai testando. De vez em quando descobre um erro. Vocês são os próprios usuários beta ali. Eu sou um tester. Legal. Muito legal. Funciona super bem.
Que processo redondo, assim. E aí, só também, para conectar isso com a literatura, assim, de boas práticas, né? A gente falou, assim, um grande segredo de metodologias ágeis é em como você estrutura os times. Mas é isso, mas também não adianta você ter os times, você ter as melhores pessoas e você não ter coordenação do trabalho. Assim, coordenação do trabalho é papel-chave. E isso, as metodologias ágeis, elas enfatizam muito a questão dos ritos, né? Então a gente fala isso, assim, você tem ritos que eles têm uma regrinha, eles têm ali perguntas-chave, assim. O script a ser seguido, né? Isso, você entra lá, pô, os times têm reuniões diárias, as dailies. Cara, tem... Se você segue o Scrum, por exemplo, que foi uma metodologia super difundida, tem 3 perguntas que tem que ser feitas ali. E eu falo que, assim, esse rigor é importante para garantir o resultado que você tá querendo chegar. Eu falo que eu brinco, eu tava brigando com o meu time essa semana, porque a gente tem dailies, assim, para cada vertical de negócio, assim, e a gente vai decidindo prioridade. E aí entrou lá, na hora que eu fui fazer a primeira pergunta, o pessoal tá assim, não, mas deixa eu validar isso com você. Eu falei assim, gente, isso aqui não é uma reunião da gente discutir, não é uma agenda de trabalho. Nós estamos aqui simplesmente para, o que eu fiz de ontem para hoje, qual é a minha prioridade de hoje, se tem alguma barreira me impedindo de eu chegar aonde você quer. Então, assim, os rituais, a pauta, né, a sequência de rotinas que tem que ser feitas, isso é super importante para manter o time coeso e é o que a gente fala, assim, mais importante do que o trabalho em si é a coordenação do trabalho, porque você tem 100 times atuando ao mesmo tempo. Do mesmo jeito, tem um outro ritual que a galera despreza às vezes, né, acha que é a retrospectiva, por exemplo, de um ciclo, né, não vou chamar de sprint, para quem não sabe o que é sprint, no Scrum você tem um período de 15 dias, 2 semanas, que o pessoal define que é um ciclo para você começar a priorizar uma entrega e fazer uma entrega que gera valor para o seu cliente ali. Essa que é a ideia, né? Que em 15 dias você tem algo que gere valor ali para o seu cliente. Mas, obviamente, assim, aí as metodologias divergem, você pode ter ciclos diferentes. Mas qual que é a ideia? Ao final de ciclos, o time deveria parar para fazer uma retrospectiva, que é o momento que ele discute quais foram as lições aprendidas, aonde que a gente errou, etc. e tal, pensando num plano de melhoria aí da organização do trabalho. E eu falo que talvez seja um dos mais importantes rituais e os times, às vezes, desprezam. E a gente fez uma retrospectiva semana passada aqui no time interno nosso, lá dos nossos negócios, e aí, por exemplo, é um ritual que às vezes ele parece mais solto, né? Porque você sai do hard, da entrega e vai para olhar por cima e refletir sobre a sua prática. Aí o pessoal fala, pô, mas precisa disso e tal. E o time sente, assim, eu tive esse feedback do time, já tive algumas vezes que, cara, é o momento em que a gente vai colocar todo mundo na mesma página, a gente vai se entender ali pra gente não cometer erros que a gente cometeu lá na frente. Isso é bom até pro bem-estar ali no dia a dia desses times, né? Então, pra quem quiser fazer, assim, gente, tem método, tem rotina certa, tem uma sequência que deve ser seguida. Método é isso, né? Assim, tem o que acontece quando e por um motivo. Essa disciplina tem que seguir ela à risca. Então, você foi contando, é exatamente o que a gente faz. Então, os times lá fazem suas reuniões. O líder, né, que uns chamam de Scrum Master, você falou aí do Scrum, e ele vai conversar com cada desenvolvedor, fazer essas 3 perguntas. Exatamente isso. O que você fez ontem? O que você vai fazer agora? Tem algum fator impeditivo que vai te impedir de fazer isso? Para poder ajudar e tirar eventuais... né? Exatamente. Eventuais problemas que ele tem ali pela frente. E a gente faz muito esse ritual de trazer todo mundo, depois que a gente termina uma grande entrega. No nosso caso, os grandes marcos são entregas de versões do aplicativo. E a gente leva todo mundo para o auditório. Que legal. E a gente faz exatamente essa discussão. Então, leva e nossa diretoria de TI junta com todos os líderes e a gente vai... E muito olhando, comentei sobre o regressivo, né, que é esse processo onde a gente vai fazendo os testes, eliminando potenciais erros para uma versão que vai para a loja. E aí eles olham, pô, o que a gente poderia ter feito para poder reduzir o prazo desse regressivo? Como é que a gente aprende? Muito nessa uma conversa leve, mas tentando achar ali soluções para poder conseguir melhorar no próximo ciclo. Eu queria deixar um recado aqui para os times que se chamam times ágeis, times inovadores, porque é isso, assim, galera começa, só que como o perfil da turma é um perfil super... Galera flexível, galera open-minded, etc, né? Assim, eu falo assim, não tô generalizando, mas é um padrão. Às vezes é isso, o time que tá começando, ele não segue à risca a metodologia, e às vezes o pessoal... É isso, o time é tão empreendedor nesse sentido, que ele fala assim, cara, mas nós, tipo assim, podemos pular essa reunião, né? Não precisamos passar todos esses pontos. E o que vai garantir o resultado é o método. Assim, nós estamos vendo uma empresa que tem 100 times, 1.400 pessoas nesses times e que trabalha de forma organizada. Assim, eu falo porque eu não me lembro
de ter uma versão do Inter que eu tenha pegado algum bug, assim, que tenha dado algum pau. Eu não lembro de ter visto o aplicativo fora do ar. E eu já tive times muito pequenos que a gente tinha problema todo lançamento. Cara, tinha problema, subia uma versão, parava, ficava 2 horas fora do ar e voltava. Por quê? Por falta de rigor na execução do método. Eu concordo, assim, tem que ter esse rigor. E tem um negócio que eu falo muito, que assim, vai ter variações internas de acordo com a sua cultura. Então, um vai ter um marco diferente do outro. Então, para nós, o marco é a entrega de versão do aplicativo. Vai ter uma outra empresa que o marco vai ser entrada no regressivo. De repente, você vai fazer pequenas variações dessas 3 perguntas. De repente, vão ser 4 perguntas, porque para a sua cultura foi importante, ou vão ser só 2. Mas achar qual que é essa disciplina e segui-la com seus nomes, de repente você não vai chamar de squad ou squad, você vai chamar de time multidisciplinar, mas é muito importante você achar qual que é a sua rotina, qual que é o seu caminho de entrega e em cima disso ser disciplinado. É o que eu acredito muito. Então, assim, no passado trabalhei com PDCA, que acaba sendo uma metodologia também para poder fazer melhoria, né, de resultados, e que tinha um outro concorrente do PDCA, que era DMAIC, e tem N formas diferentes, e tem gente que tem um papelzinho, anota aqui, coloca no bolso, pega e executa o plano de ação dele, mede e vê se atingiu o resultado, também funciona. Então, eu acredito muito na questão de achar qual que é a sua disciplina, qual que é o seu caminho, e em cima disso entregar. Mas conta pra gente um pouquinho também das perspectivas para o futuro, né? Vocês têm já talvez uma visão clara de quais são as próximas entregas, aonde vocês querem chegar, mas como é que vocês monitoram essas tendências? Como é que vocês trazem novas tecnologias? Estão olhando lá na frente, outros horizontes, vamos dizer assim? Legal. Tem alguns objetivos que eu vou passar 2 pontos, assim, um sobre imprevisibilidade e outro sobre... dito isso, o que a gente está fazendo, né? Então, o primeiro ponto sobre o que a gente está fazendo, a gente está muito focado em hiperpersonalização. Daqui a pouco eu detalho um pouco mais sobre isso. A entrega do plano que eu comentei, que é o 60-30-30. A gente está no processo de digitalização do consignado e evoluções PJ. Então, assim, para onde que a gente está indo com o produto é isso. Então, evoluir muito PJ, hiperpersonalização, o consignado digital e o 60-30-30, que é meio que a fundação disso tudo. E aí, como é que a gente define, como é que a gente vai, que quer dizer hiperpersonalização? É muito estudo, é muito benchmarking, entender, fazer benchmarks não só no Brasil, mas benchmarks globais, para a gente poder entender quais são as tendências, né? O que os competidores estão fazendo, o que as empresas de vanguarda estão fazendo. Não necessariamente o benchmark é no nosso segmento. De repente, a gente vai olhar para outras empresas de inovação. De repente, a gente vai olhar para a experiência do usuário da Tesla e comparar a Tesla com a Mercedes e olhar para todas essas empresas que estão na fronteira de tecnologia e ver o que a gente pode aprender e trazer para a nossa realidade. Então, isso é um exercício que a gente faz o tempo todo, a gente não pode parar, porque um pequeno gap ali, um atraso, pode significar uma perda grande na oferta, no produto que a gente tá levando para os clientes. E aí, quando a gente pensa assim, quais são as novas fronteiras, tem uma história que eu gosto de contar, que ela é nossa, né? Mas de ambição e crescimento e onde que a gente pode chegar. Lá em 2014, final de 2014, a gente já tinha discussões sobre o banco digital e a gente começou a fazer um desenho do que seria um plano de negócios para o Inter. E a gente falou, bom, estamos em 2014, vamos fazer um plano até 2020. E a gente desenhou esse plano falando que a gente chegaria em 100 mil clientes até 2020. Nossa! Então, assim, as referências eram outras. A gente olhava para dentro de casa e falava, pô, quantas contas a gente abre por dia? A gente pensou, pô, 20, 30, pô, parece bom. Enfim, somamos aí tudo. Fez uma extrapolação. Extrapolamos, chegamos em 100 mil contas. Agora, olha o quanto a gente pode errar. A gente chegou em 2020, a gente abria 100 mil contas por semana. Então eu gosto de falar que quando a gente vai falar de futuro, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser excessivamente modesto. E porque com boa execução, boas ideias e com esse processo iterativo, onde a gente está sempre trazendo coisas novas, coisas legais, o crescimento pode ser muito maior do que a gente espera. E isso serve para todo mundo. Acho que a maioria das empresas que hoje são referências e ficaram muito grandes, elas provavelmente superaram em muito todas as ambições que tinham internamente. Então, eu gosto bem de tentar focar em coisas que são tangíveis,
como as que eu comentei aqui no início da resposta, mas sem colocar restrições a um sonho grande. Por ser uma empresa digital mesmo, assim, que está gerando milhões e milhões e transacionando dados o tempo inteiro, obviamente existe uma preocupação muito grande com a segurança de dados, e esse é um tema recorrente nas discussões hoje, né? A grande curiosidade aqui e aí tentando trazer isso também para o empreendedor, para o empresário que está aqui, que talvez não tenha essa maturidade que vocês têm hoje de desenvolvimento, mas quais ações efetivas, assim, políticas internas vocês têm para a segurança de dados que vocês acham que funciona, assim, se a gente tivesse que replicar em outros contextos, algumas boas práticas, assim, pensando em segurança de dados, porque hoje é o ouro digital, mas também é um risco, assim, você está trabalhando com um volume enorme de dados e a gente vê casos aí, né, se você tem um vazamento e etc. de informações sigilosas, isso também é um risco enorme para a estabilidade do negócio. É um risco, é uma prioridade, é um negócio que a gente olha, assim, o tempo todo, e eu daria alguns recados, assim, alguns pontos que são importantes. Primeiro a grande maioria dos incidentes acontecem por problemas simples. Então, normalmente, assim, você não precisa de ter a melhor tecnologia de todas ou ter gasto mais do que todo mundo para poder se proteger. Então, é um compartilhamento de senhas, é um software específico que não tinha uma dupla autenticação e permitiu com que o atacante entrasse por ali. Então, o primeiro ponto é esse, assim, fazer uma varredura dentro da empresa, é um negócio que a gente faz, de que são pontos básicos e simples que a gente possa atuar e garantir que eles estejam com uma qualidade mínima. Então, esse é um primeiro recado. Segundo recado, e algo que a gente aplica também, né? Achar um framework, alguma receita de bolo ali de proteção pensando em privacidade de dados e segurança cibernética e segui-lo. Então, assim, tem vários tipos diferentes que o nosso time lá avalia, escolhe um e segue. E seguir isso com disciplina geralmente cobre os principais temas ali, que já tem sempre, 4, 5 pilares diferentes a serem seguidos. Fazer isso, de novo, aplicar alguma metodologia é essencial. Dentro dessa tecnologia, você vai acabar fazendo escolhas, a gente faz essas escolhas o tempo todo, qual o sistema que a gente vai usar. E aí também acho que não deixa de ser importante procurar as melhores tecnologias, entender quem está na vanguarda. E, por exemplo, hoje, nosso principal provedor de nuvem é a AWS. Dentro da AWS assim como tem o marketplace para as pessoas físicas comprarem o que elas querem, tem um marketplace dentro da AWS, onde você tem uma cesta enorme de produtos de segurança cibernética que a gente consegue trazer e fazer toda essa implementação. Então, de novo, né? Tem toda essa parte de fazer ali o básico bem feito, encontrar esse framework lá com essas regras, esses pilares e segui-lo. E por fim, trazendo algumas coisas assim que são simples, né? Que são talvez cotidianas hoje em dia que a gente tem usado. Então, tem toda a parte phishing, os testes de phishing, a gente faz direto, não sei se vocês são eu quero até saber, né? O que é. Nunca ouvi falar dessa pescaria aí. Não, o teste de phishing, o que é o phishing, né? Quando a gente recebe um e-mail de alguém fingindo ser quem ele não é. Então, de repente, você recebe um e-mail de algum banco falando: prezado, você está atrasado com sua dívida. E a gente recebe isso o tempo todo, cotidiano, SMS de banco, ou pontos, vão expirar X pontos, clique aqui para não deixar expirar. Isso é um phishing. E o pessoal é muito criativo, né? Porque eles conseguem colocar até o número do banco. É assustador. É muito criativo. É exatamente isso. Eles são super criativos e assim, eventualmente eles vão enriquecendo com dados, informações, enfim, pegam informações das pessoas e chegam com um nível de detalhe alto na hora de fazer esse processo de convencimento. Esse é o phishing. Então, por exemplo, você vai e faz dentro da empresa e manda um e-mail de phishing para todo mundo. Por que você quer? Você quer educar as pessoas para elas saberem que o phishing é phishing e não caia. Quem cai vai para um processo educativo e vai fazer um curso para poder aprender e não cair no próximo. Que legal. Então, esse é um exemplo. O uso de VPN também. Então, dentro da VPN, você cria uma série de regras que protegem o ambiente da empresa.
E aí tem eu um falo monte de coisa aqui. Porque é isso assim, que a gente conversa com vários empresários e várias empresas que estão crescendo, são maduras e que estão buscando esse tipo de experiência que vocês são super consolidados, né? Então, realmente são cuidados que a gente deveria tomar, né? Essa questão duplo fator de autenticação, sempre dá para poder colocar um duplo fator de autenticação e faz diferença. Você tem que lembrar que tem os muros, né? Se o seu muro for menor, vão entrar na sua empresa. Primeiro. Exatamente. E aí do segundo fator de autenticação, que é esse que a gente, de repente, coloca a senha e depois recebe um SMS, já é melhor do que não ter. Colocar uma senha difícil, a gente tem mania, né? E é uma briga para todo mundo, porque todo mundo quer colocar uma senha que vai lembrar sempre, ou uma pequena variação da última senha que fez. Não deveríamos. Mas são coisas simples, mas eventualmente gera um pouco mais de trabalho. Eu falo que começar daí é um negócio muito bom. Legal. Parar de compartilhar usuário. Viu, Júlio? Pois é, eu tô falando que eu tô levando lições pro meu negócio aqui, pra gente aprender lá dentro de casa. Não, e você sabe, eu vou contar uma coisa, acho que a gente nunca falou sobre isso. Meu pai trabalhou anos em banco, foi gerente de banco no interior, movimentava muito dinheiro, mas também tinha uma questão da segurança da família. Eu acho que era uma outra realidade. Mas ele fazia essas coisas comigo pelo telefone. Às vezes, o pessoal da segurança do banco me ligava e começava aqui. Informação sobre seu pai. Seu pai tá em casa, Isabela? Como é que tá? Não, ele viajou... Porque realmente eles eram preocupados com essa questão de segurança da família. Mas agora é um outro modelo, patamar, né? um outro patamar. Mas eu achei muito interessante porque me lembrou e eu falei assim, gente, ele já vinha me treinando há tanto tempo. Mas era engraçado isso, sabe? E realmente a gente teve várias coisas de segurança com familiares. Inclusive, ele teve alguns riscos assim. Mas hoje também, com os bancos digitais, com essa nova estrutura, a gente está num ambiente completamente diferente de segurança, né? É outro ambiente e, gente, é investimento constante. Porque, assim, no Brasil a gente tem uma impunidade muito grande para quando a gente pensa em crime cibernético, que muitas vezes não necessariamente é o crime cibernético sofisticado. Então, quando a gente pensa por exemplo, essa questão desses SMS que a gente recebe, atraindo a gente poder colocar a senha do banco, né? Então, tem todo um processo de engenharia social, que a gente chama de engenharia social, quando alguém te liga e te convence de que ele é do banco, mas ele não é do banco. E eles conseguem eventualmente acessar uma conta, tirar um dinheiro, tem o golpe, todo mundo já passou por isso, não necessariamente sofreu o golpe, que é o golpe do WhatsApp. Uhum. Que é um negócio super comum, que também tem a ver com engenharia social. Então, investimento em tecnologia para poder conseguir prevenir, isso é enorme. Então, quando você comentou sobre o ter que ir na agência, agora não tem que ir na agência, mas tem toda uma infraestrutura de sistemas de inteligência artificial aplicada em diversos momentos para poder tentar evitar e minimizar esses efeitos. E é uma batalha constante, porque como tem impunidade e a gente acaba vivendo um ambiente em que o crime compensa, em muitos casos, as pessoas continuam investindo do outro lado também. Então, toda semana, a gente tem que ter alguma versão nova de algum modelo de inteligência artificial que está tentando identificar se uma transação é fraude ou se não é fraude. Então, gente, é bacana. Legal. Agora, é muito legal também ver a tecnologia evoluindo, né? Então, a gente pega toda a questão de reconhecimento facial e a qualidade desse processo. A gente vem acompanhando desde 2000 e a gente deve ter começado a usar isso em 2018, 2019. É impressionante como que isso evoluiu de lá para cá e, em paralelo, como que as tentativas de fraude também evoluíram de lá para cá. Então, a pessoa hoje consegue pegar uma foto sua, ele coloca um computador aqui do lado, uma câmera para o rosto dele, ele vai falando para uma câmera e na outra ele vê você falando com o seu rosto. Com o seu rosto, com a sua voz, seus trejeitos. Com o seu rosto, com a sua voz, é isso aí. E aí o sistema do nosso precisa de ver que aquela gravação sua não é sua. Então até isso você precisa de ter esse nível de inteligência. Você Muito comentou um pouquinho ali sobre a parte de investimentos e eu fiquei curiosa, porque você comentou, olha, depois eu quero falar sobre investimentos que a gente teve evoluções muito interessantes. Conta um pouquinho pra gente a evolução dessa vertical. Vamos lá, a vertical, assim, foi a minha primeira vertical quando eu era cliente, né? Então, lá atrás,
a gente tinha letra de câmbio e era um produto que rendia 30%, 40% mais do que um produto do mercado. E a gente conseguiu, ao longo do tempo, chegar num ponto hoje que a gente tem uma plataforma completa de investimentos, completa e aberta, né? Então a gente sai de ser lá atrás era esse produto, depois CDB, depois LCI, e hoje tem de tudo. E como que foi isso? Na prática foi nós ali na gestão do Inter, inovando para poder gerar valor para o cliente e para o Inter por estar com excesso de captação. Então, assim, como é que funciona o negócio, quando a gente pensa em negócio bancário, né? Você tem o passivo, que a gente chama, que é a captação, vem os clientes e aplicam lá. E CDB, no nosso caso, CDB, LCI, poupança, próprio depósito à vista que está na conta do cliente. E do outro lado, você faz empréstimos. E geralmente você tem um nível ali de compatibilidade entre captações e empréstimos. Você vai ficar ali com, 80% do dinheiro das captações vai ser emprestado. Você vai equilibrando isso. O que foi acontecendo com o Inter? A gente cresceu e a gente tinha uma capacidade muito maior de trazer captação do que de originar os empréstimos. E a gente falou, o que a gente faz com isso? Porque ia chegar a um limite que você ia falar, não preciso mais de captação. Vou agradecer o dinheiro do cliente, mas a gente nunca queria fazer isso. E a gente falou, então vamos diversificar. E foi quando a gente começou a criar esse conceito todo de plataforma aberta. A gente já tinha uma corretora, uma DTVM, e isso permitiu que a gente trouxesse, então, CDB, não só o nosso CDB, o CDB do Inter, mas CDB de vários outros bancos, LCI de vários outros bancos, depois produtos de mercado de capitais, que são dívidas corporativas, são debêntures incentivadas, CRIs, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, que é um produto isento, CRA, que é do agronegócio, também um produto isento. Depois a gente foi para fazer um home broker para que os clientes fizessem investimentos em bolsa, e hoje a gente tem lá mais de 700 mil pessoas que são investidores de bolsa. Hoje são 5 milhões e meio, mais ou menos, de pessoas com produtos de investimento lá no Inter. E a gente foi promovendo todo esse processo de diversificação, ajudando os clientes, e também tem muita coisa boa ainda por vir. Aí uma coisa que eu não sabia, e aí eu vou fazer propaganda gratuita aqui de novo. Hoje é muito fácil, porque às vezes a pessoa fica presa na instituição que ela tá, porque ela fala assim, é porque eu tenho um investimento lá e não sei o quê, vou ter que resgatar e tal. E hoje, vários investimentos, você consegue fazer portabilidade entre banco. Então, assim, sai fora do seu banco ruim aí, que você não tá preso nesse troço. Pede e vai abrir uma conta lá no Inter. Custódia que a gente só chama, transfere. Né? Fala assim, eu tenho lá um CDB, uma aplicação lá no bancão, que tá me ferrando lá, desculpa o termo, mas é esse. Pega e pede uma transação dessa custódia e vai pro Inter lá que você vai ter seu investimento. Não vai mudar nada, você não vai resgatar, não vai pagar imposto de renda porque você não resgatou. Você simplesmente fez uma portabilidade, igual trocar de chip de celular, e abre espaço para uma experiência nova. Assim, hoje tá fácil isso pro consumidor. O recado é esse, o consumidor hoje não precisa ficar preso numa experiência ruim, não. Você tem empresa oferecendo uma experiência fantástica, gratuita, e você ainda tá preso em algumas crenças que não existem mais, né? E a gente ainda traz um monte de geração de valor que não existia para as pessoas, e acho que as pessoas têm até dificuldade de compreender, assim. Então, por exemplo, o que a gente fez para poder amarrar essa experiência é o Loop, que é o nosso programa de fidelidade. E gente, o negócio está espetacular. Então, você pensa assim, além de ter um investimento melhor pela plataforma do Inter, pela nossa filosofia de negócio, sempre pensar nisso, eu ainda tenho, por exemplo, pontos por investir em fundos. Então, lá atrás, a gente trouxe um conceito de cashback, investimento de fundos. O que é isso, né? Na hora que a gente investe num fundo, tem um pequeno percentual que é cobrado ao ano, 0,5% ao ano, 1% ao ano, para a gestão do fundo. A gente devolve um pedaço disso. De que forma? Em pontos. Então, por exemplo, se você tiver um investimento em fundos, você colocar lá no Inter, todo mês você vai ganhar lá 100, 200, 300, 400 pontos, evidentemente, em função do tamanho do investimento. Outras coisas que a gente fez, e está super popular, né? Venda de gift card. Então, que é o cartão presente aqui no Brasil. Super popular nos Estados Unidos. A gente começou a vender isso e a gente começou a diminuir o custo de vida das pessoas. Como? Toda hora tem lá, se a gente entrar no aplicativo aqui agora, vai ter alguns gift cards. Cada dia tem um. Exatamente, tem algum cashback diferente. E eu compro... Então, eu compro R$100 por 98, porque eu recebo 2 de cashback. Se tiver 2% de cashback, isso chega às vezes a 10% de cashback. E a gente consegue levar valor para o cliente dessa forma. Então, de certa forma, deflacionando
o custo de vida dele. E tem uma parte que eu até achei que você fosse falar, Júlio, que também está super popular, que é a conta global. Toma um feedback aí do garoto propaganda. Agora vou incluir uma no repertório dele. A conta global, aí sabe qual que é a melhor coisa da conta global? É porque você não precisa ir comprar dólar mais, entendeu? Você aplica lá, pô, você vai com o cartão do Inter, você vai lá fora e paga tudo com o cartão do Inter. É a melhor coisa que tem. Pronto, você se redimiu. E teve um caso legal também recente, uma amiga minha estava nos Estados Unidos, a gente tem também o gift card na conta global. Aí tem, sei lá, essas marcas todas americanas, Walmart, Target, Apple e Disney. Quem vai pra Disney quer comprar ingresso um pouquinho mais barato, pode ir lá também. E aí uma amiga minha foi pro Walmart, levou só o celular, não levou carteira, e o Walmart não tem pagamento por aproximação. E ela falou, puta, carrinho cheio, ela tem 4 filhos, 4 meninos com ela. Ela falou, o que eu vou fazer? Vou devolver? O que eu faço? E ela pensou, pô, o Alexandre me falou que tinha gift card nesse negócio, deixa eu ver se tem no Walmart. Chegou lá, tinha, comprou na fila, ainda pagou menos do que pagaria se tivesse o cartão. Que legal. Olha isso. Negócio bacana também. Mas assim, falando de conta global, aí como usuário, vou fazer um pedido aqui de feature para entrar no backlog. Falar com checa se o time da conta global do Inter aí, ó. Bota no backlog aí, ó. Cara, o que eu tô vendo hoje? Aí eu tô entrando muito em detalhe aqui, talvez seja muito específico, mas assim, boa parte das contas globais, elas estão muito associadas a investimentos no mercado americano. Então, você investe via Bolsa Americana. E tem um negócio que é super legal, e aí por questões de isenção tributária, etc., que é você, e aí não tem nada de legal aqui não, tá, gente? Que é assim, se você investe pela Bolsa de Londres em ativos custodiados na Irlanda, você tem uma série de benefícios de sucessão, etc. e tal. Então, assim, e a gente só encontra isso em corretora fora do Brasil. Eu acho que seria um negócio pro Inter ser pioneiro aí, e eu tenho certeza que ia arrastar uma pancada de cliente nesse sentido. Esse aí eu tenho que olhar. Esse aí não posso falar, já vai não, porque eu não sei. Eu sei que não vai, mas assim, eu tô só colocando aqui, tô registrando formalmente pro pessoal avaliar lá, porque eu acho que tem um espaço de mercado aí legal que nenhum desses concorrentes do Inter aqui se prontificou ainda. E para quem investe globalmente, eu acho que é uma tendência, né? As pessoas estão indo para fora por uma questão de diversificação, segurança do patrimônio. A gente está vendo vários eventos aí que tiram. O Brasil é um país ainda, infelizmente, que traz uma insegurança jurídica enorme, né? Então, investir no exterior traz essa possibilidade de segurança patrimonial mesmo. Então, assim, eu tenho comigo, não sou especialista do setor, que isso é uma tendência. E dado que é uma tendência, eu acho que esse ponto de investimento aí em outras bolsas globais que tem acesso a países que não só a Bolsa Americana, eu acho que aí realmente fica um produtaço completo, assim, para... E, Júlio, tem acho que até mais de um ponto, né? Tem as inseguranças gerais cotidianas que estão incentivando as pessoas a investir fora, mas tem um outro elemento também que nem sempre a gente pensa, que muitos de nós têm algum vínculo na vida com o dólar. Então, por exemplo, você pode ter um hobby em dólar e, sei lá, manutenção da sua bicicleta é meio dolarizada. Tem gente que viaja todo ano para fora e a viagem acaba sendo, de certa forma, dolarizada. E à medida que as pessoas vão vivendo, elas vão construindo seus patrimônios. E o brasileiro tem a cultura de deixar tudo aqui, né? Que a gente tem os juros muito estruturalmente alto e a gente acaba deixando tudo aqui. Mas isso acaba te vulnerabilizando nesse compromisso. Então, assim, tem algumas teses, né, para a gente poder pensar em, quanto que eu deveria ter em dólar sempre em investimentos? Perfeito. Vai ser um dinheiro também investido, normalmente com uma taxa menor, porque que é o natural lá, menor que aqui no Brasil, mas vai garantir que você vai ter aquele dinheiro para poder manter seu padrão de vida se a gente tem um dólar aqui com um descontrole grande. Então, você pensar, minha vida, 10% dela é em dólar. Vai ter gente que vai ser 5% dela em dólar. Tem gente que é 20%. Ele pode ir lá e diversificar essa base patrimonial nessa proporção, evitando algum descontrole ou ter que mudar o padrão de vida se a gente tiver um dólar que mude de patamar. Eu adoro esse tema, assim, porque assim, eu amo isso. E aí as pessoas têm que tomar um cuidado também, porque tem um risco oculto aí, porque tem vários produtos que elas consomem no Brasil e que tem insumos dolarizados. É isso. Então, às vezes você vê isso, não, eu não compro nada em dólar. Cara, o fertilizante que está ali no agro brasileiro, ele é dolarizado. Então, assim, se o dólar estourar de preço, assim, vai ficar mais caro o produto que você compra aqui também, entendeu? Tem uma outra forma que eu falo, eu gosto também, eu gosto muito de investimento com IPCA mais algum percentual. Porque, de certa forma, o IPCA vai carregar o dólar
E aí ele vai subir. Tomara que não aconteça, a gente quer um Brasil com inflação baixa, mas se você também fizer investimento em IPCA... mas para quem viaja para fora do Brasil, a conta global é obrigatória, assim. Porque é isso, você investe... Aí, Brasil, né? Você investe numa alíquota de IOF que é muito menor do que se você for comprar no câmbio, se você for levar um cartão de visita. Então, você investe e aí quando você for fazer a viagem, você simplesmente usa o recurso que está lá fora, que você transferiu ele, você mandou o recurso para fora de uma forma legal, muito mais barato que se você comprar dólar. E meu sogro ficou maluco, porque eu viajei para os Estados Unidos foi no início do ano e eu levei $10 na carteira. Só levei o cartão. Aí ele falou assim, você é maluco? Eu falei, cara, tá aí. Tá tudo lá. E a parte de investimentos tá legal também. Então a gente começou com esse investimento que era essencialmente bolsa, e aí o pessoal fazia muito bolsa e os ETFs, né, que são os fundos negociados em bolsa. E agora depois a gente lançou o TD, que é como se fosse um CDB, mas que rende em dólar. E agora a gente já lançou também os bonds. Então a gente consegue ir lá e a gente filtra. Você pode investir numa dívida da Petrobras, numa dívida da Apple, numa dívida de algum banco americano da sua escolha. Então tem lá centenas de empresas diferentes para você poder escolher e fazer investimento também em renda fixa. Legal. Um negócio que a gente teve aqui aula de metodologias ágeis, evolução de produto, gestão de produto. A gente teve aula aqui, segurança da informação, aula de produtos financeiros, finanças pessoais, investimentos. Foi... Então, assim, acho que é isso. Isso fica para aqui, ó. Alguém vai assistir esse corte depois e vale a pena o episódio aí para conferir essas aulas gratuitas que vocês estão ganhando aqui hoje. Muito bom. Mas eu acho que seguindo agora para um quadro que a gente tem, que é o Bibliotex, nós temos, né, como intenção aqui no programa levar conteúdo curado, e a gente sabe que tem muita leitura, muito livro aí bom, e que, né, nessas trajetórias, na nossa carreira, geraram insights, mudaram às vezes a nossa trajetória, a nossa forma de agir, pensar, e a gente sempre pede para o nosso convidado trazer uma sugestão de leitura. A gente está formando uma biblioteca que está maior que essa física, que vai ser doada ao final da temporada, e a gente queria saber qual que é a sua sugestão de leitura. Legal, eu trouxe um livro que chama Nudge, então ele enfim, o subtítulo, né, Como Tomar Melhores Decisões. Mas ele junta muito a questão comportamental da decisão, ele tem uma conexão grande até com o próprio negócio do Inter, quando a gente falou mais cedo sobre experiência do usuário. Então, assim, ele é um livro que fundamentalmente fala de arquitetura de escolha. E quando a gente fala experiência do usuário, a gente está tentando... de alguma forma influenciar positivamente as escolhas dos clientes. E tem tudo a ver com o que a gente vê no Nudge, mas ele tem muita aplicação para o nosso dia a dia e cotidiano também, né? Porque quando a gente pensa em arquitetura de escolha, assim, por exemplo, comecei um regime e preciso emagrecer. Vou estocar chocolate em casa? Então, assim, você tá meio que... Se você não tem força de vontade para não abrir o armário e comer o chocolate, você está fazendo uma decisão errada na hora que você tomou essa decisão de arquitetura de escolha. Não deveria ter chocolate em casa. A gente muda isso. A gente pode mudar isso e a gente vai acabar aprendendo. Aqui ele fala muito disso. Ele fala também muito sobre como influenciar a boa alimentação das crianças nas escolas públicas dos Estados Unidos. Então ele coloca a fruta bem iluminada, bonita, e o doce lá no fundo, tímido. Então ele não tira o doce, mas ele mostra a fruta bonita, o doce feio. Então ele acaba influenciando uma alimentação mais focada em frutas. E tem um monte de aprendizado que vale muito a pena, assim, a gente ler esse livro e trazer aí aplicações para as empresas de quem estiver escutando, e assim como para o dia a dia do ouvinte aqui do podcast. Nossa, muito bom. Queria deixar um espaço para você deixar a sua última mensagem para quem nos acompanha. Primeiro eu queria agradecer aqui a participação, o bate-papo super gostoso. Nosso garoto propaganda aqui, Júlio. Eu quero saber depois como é que tá esse contrato dele. Ô, gente, não tem contrato, não tem cachê, foi tudo espontâneo, tô falando sério. E convidar todo mundo aí a acompanhar também, acompanhar o Inter e dando feedback. Então a gente adora ouvir feedback para poder ir compondo e vendo para onde é que a gente vai evoluindo o produto. E vocês continuem aqui fazendo esse trabalho bacana, que tô super entusiasmado aqui de ver mais as empresas mineiras, como é que elas estão indo. Muito bom isso aqui, gente. Obrigado.
A gente agradece e a gente encerra a pauta da nossa reunião de diretoria. Até a próxima. Obrigado, Alexandre, e até os próximos episódios, pessoal. Prazer para quem ficou até aqui. Compartilha esse episódio aqui, quem tomou essa aula aqui. Acho que 2, 3 pessoas vieram à mente aí, então já manda para essas pessoas para que a gente possa disseminar que é a nossa proposta de valor aqui, que a gente possa inspirar muita gente, levar educação de qualidade, de uma forma gratuita, de uma forma honesta, de uma forma leve, descontraída. Então, obrigado por quem ficou com a gente até agora. Valeu. Obrigado.